Bom dia, pessoal. Meu nome é Clarice. Eu sou do Laboratório de Ecologia de Paisagens, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UERJ. Eu sou orientada pelo professor Jaime Prevedelo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema da minha tese de doutorado, que é como as espécies são afetadas pela perda e fragmentação de hábitat. Então, a nossa palestra vai ser estruturada em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou discutir ou definir o que são a perda e a fragmentação de hábitat, como que esses fenômenos estão interrelacionados, como que eles são conceituados dentro da ecologia da paisagem, dentro dessa abordagem. Em um segundo momento, eu vou tentar discutir um pouco ou tentar mostrar para vocês como que as espécies respondem a esses fenômenos da perda e fragmentação de hábitat, se existe algum padrão de resposta das espécies a esses fenômenos, se é positivo, negativo, se é dependente do tipo de espécie, qual que é a relação de matemática que descreve melhor essa resposta. E, finalmente, no final, na terceira etapa, eu vou tentar unir esses conceitos de perda e fragmentação de hábitat, a ecologia de paisagens, na conservação do futuro. Então, primeiramente, o que são a perda e a fragmentação de hábitat? O que são esses fenômenos, basicamente? Já é bem conhecido na literatura, em ecologia, na literatura científica e também em meios mais populares, não científicos, como jornalismo em geral, que 75% da superfície terrestre sem gelo já foi modificada pelos humanos em algum grau. E essa modificação ela pode ser bastante intensa em algumas circunstâncias, mas diria que a maior parte das vezes é uma modificação muito drástica e ela se repete não apenas temporalmente, mas espacialmente também. Então existe um grau de importância muito grande porque é uma escala global desse tipo de modificação. E o que se consiste essa modificação? Ela basicamente altera grandes blocos de hábitats originais intocados, como que a gente está vendo nessa figura. Nesse caso, por exemplo, uma paisagem de uma floresta tropical, mas pode ser aquilo que você tiver interesse em analisar, pode ser uma savana, uma floresta temperada, enfim, o que for o objeto do seu interesse. E então ocorre a alteração dessa paisagem, né, esse bloco único intocado, e uma paisagem como a que está mostrada assim na figura, que é uma paisagem fragmentada. E por que ela se chama uma paisagem fragmentada? Justamente porque você tem os fragmentos remanescentes daquele habitat original, que estão aqui assinalados em vermelho. Então, esses fragmentos ou manchas, existem várias denominações, eles estão geralmente entremeados numa matriz que é muito diferente do habitat original. Na verdade, ela pode ser diferente em vários graus. Por exemplo, no caso da nossa paisagem aqui, nós temos fragmentos florestais remanescentes, então a matriz menos diferente seria uma matriz com plantações de agroecológicas ou então uma silvicultura. Algo intermediário seria, por exemplo, uma produção agrícola, como que a gente vê nessa figura mesmo, pecuária ou lavoura. E, por fim, temos também aqueles casos que são mais drásticos, como, por exemplo, uma malha urbana ou uma área industrial, ou pior ainda, uma área de mineração, né? Que aí os efeitos são muito drásticos. E nesse contínuo, né, da matriz e do fragmento, você tem vários efeitos que podem ser negativos para a biodiversidade. Por exemplo, a degradação desses remanescentes devido a alterações físicas e assim vai afetando as espécies que restaram nessa paisagem. E o que a gente viu, basicamente, nesse contexto, nesses 2 últimos slides, que a gente está observando 2 fenômenos ocorrerem ao mesmo tempo. Nós temos tanto a perda quanto a fragmentação de hábitat. Definindo aqui, perda de hábitat é a redução original do habitat. Então, por exemplo, aqui, a gente tinha um grande bloco de paisagem única aqui, de floresta contínua, aqui na esquerda acima, e agora a gente tem uma redução dessa quantidade de habitat daquela paisagem. Então, houve uma perda. Mas, além da perda, também teve a fragmentação de habitat,
que é basicamente a diferença de configuração espacial de uma paisagem para outra. Nesse caso aqui, nós tínhamos um bloco único e agora nós temos vários pequenos blocos. Então, temos aqui, por exemplo, um bloco, aqui 15. Esses pequenos blocos, né, esses fragmentos remanescentes, eles têm uma configuração geométrica distinta da que era na paisagem original. Então, há, de fato, uma alteração nessa configuração geométrica dos habitats remanescentes. Mas existe um caso interessante que pode ocorrer, por exemplo, a perda de habitat, mas sem a fragmentação. Então, por exemplo, nesse caso, de novo, a gente tem um bloco de floresta contínuo, né? Aqui na direita, acima, e ele, então, na verdade, é apenas reduzido. Ele continua sendo um bloco único, né? Depois do processo de degradação houve a redução da área original, mas ele continua sendo um bloco. Então, não houve uma diferença drástica da configuração espacial. E, finalmente, tem um dado interessante também, que a gente pode analisar. Essas duas paisagens aqui, se elas tiverem a mesma quantidade de habitat original, ou seja, aqui tem a mesma quantidade de floresta que aqui nessa paisagem também, e se elas forem geograficamente suficientemente próximas para que o pool de espécies de uma paisagem para outra não se altere muito, ou seja, tenha mais ou menos a mesma composição de espécies, a gente poderia analisar qual que seria o efeito da fragmentação per se. Por quê? Porque nós temos a mesma quantidade de floresta, mas configurações espaciais distintas. Enquanto aqui na direita nós temos apenas um bloco, aqui na esquerda, embaixo, nós temos vários blocos, certo? Então aqui, por exemplo, na esquerda embaixo, na paisagem mais fragmentada, a gente poderia supor que existe uma densidade de borda maior, que é essa área de contato do fragmento remanescente com a matriz, porque tem muito mais manchas. E aí a gente poderia pensar, bom, será que nesse caso existe um efeito de borda maior, porque tem uma maior quantidade de bordas? Qual que seria o efeito sobre a biodiversidade? Será que seria negativo, positivo? Quais que são as diferenças? Essa é uma abordagem bastante nova na ecologia de paisagens que pode trazer algumas respostas bastante surpreendentes, como vocês vão ver mais à frente. E qual que é a relação disso tudo com a ecologia de paisagens? Então, a primeira coisa que vocês têm que compreender é que a ecologia de paisagens, na verdade, é uma abordagem dentro da ecologia. Você pode estudar ecossistemas, comunidades, até indivíduos, dependendo do caso, dentro da abordagem da paisagem. E o que é importante nessa abordagem é que você tem uma preocupação muito grande em entender como que a heterogeneidade do espaço, do ambiente, tem uma influência sobre as espécies. Então, por exemplo, aqui nessa paisagem embaixo, nós temos vários remanescentes florestais aqui distribuídos, entremeados na matriz, uma matriz agrícola, aqui nós temos elementos urbanos também. E aí a função, né, a missão, na verdade, da ecologia de paisagens é entender como que esses elementos heterogêneos têm essa influência sobre as espécies. E isso tem tudo a ver com perda e fragmentação, porque são processos que deixam a paisagem com essa característica, né? Uma coisa bem bastante fragmentado, diferentes configurações do que era aquele habitat original. E uma coisa interessante também que a ecologia de paisagens traz é que nós podemos analisar a influência dessa heterogeneidade sobre as espécies, sobre a comunidade ecológica ou, inclusive, sobre serviços ecossistêmicos em diferentes escalas espaciais. E aqui a gente tem, por exemplo, acima a escala da mancha, em que o que você está analisando, na verdade, é o fragmento em si, né? É a mancha em si, o que te interessa é a comunidade ou as espécies ou o ecossistema que se encontra aqui na mancha. E nós temos também a escala da paisagem, que aí o interesse que você tem pode ser compreendido dentro desse grande mosaico, né, heterogêneo. E aí você pode compreender tanto o que está acontecendo, qual que é a influência dessa paisagem sobre as espécies que estão aqui nessa mancha ou nas diferentes manchas também. Então você tem não apenas a possibilidade de compreender o que ocorre nessa mancha, mas também em outras, dentro do contexto da paisagem. E isso é importantíssimo, porque
Vamos supor um exemplo. Você está investigando a riqueza de espécies de borboletas, de acordo com a temperatura. A temperatura, talvez, da mancha pode ser mais importante para definir essa riqueza de espécies de borboletas do que, por exemplo, a temperatura que está sendo medida na escala da paisagem. Então, escalas diferentes podem trazer respostas diferentes e é por isso que a gente analisa na ecologia de paisagens, adota essa abordagem de escalas diferentes, justamente para a gente entender, dentro do contexto, né, de perda e fragmentação, como que as espécies respondem a esses fenômenos. Então a gente pode se perguntar primeiramente, existe de fato um padrão de como as espécies respondem à perda e à fragmentação? Será que a gente vê alguma coisa se repetindo? Mas primeiro a gente tem que conceituar, né, o que são os padrões e os processos. Os padrões são fenômenos que se repetem no espaço e no tempo. Pode ser, por exemplo, como o nosso caso de interesse, a resposta das espécies à perda de hábitat ou à fragmentação de hábitat, e os processos, que são as causas que explicam os padrões que encontramos na natureza. Então vamos pegar um exemplo aqui. Esse aqui é o Living Planet Report da WWF, que foi divulgado ano passado. Essa ONG ela criou um índice relacionado à resposta da biodiversidade às ações humanas, no geral. E o que a gente pode observar aqui é que existe um padrão de resposta da biodiversidade à ação humana. Esse padrão é sempre negativo. Isso se repete para vários táxons e em todas as localidades do mundo. Então, acho que ficou bem claro, né, o que é um padrão. Por outro lado, os processos são o que podem explicar esses padrões. Então, por exemplo, se é um padrão tão repetido, o que está ocasionando isso? Será que é mudança climática? Será que é perda de hábitat? Será que são os dois em sinergia? Quais que são os fatores que estão envolvidos? Então, esses são os processos. E a gente vai levar, então, essa questão de padrão e processo dentro do nosso contexto de perda e de fragmentação de hábitat. Então, primeiramente, vamos entender quais que são os padrões para perda de hábitat. O grande padrão que é discutido em vários artigos, né, na literatura em ecologia, não apenas em ecologia de paisagens, mas em ecologia no geral. Eu também estou desenvolvendo uma meta-análise no meu doutorado para testar isso, ver se existe um padrão das comunidades biológicas à perda de hábitat. E o que eu encontrei, e obviamente a maior parte dos artigos também defende isso, é que a perda de hábitat, independentemente dela criar paisagens finais mais fragmentadas ou não do que aquele bloco original, possui sempre um efeito negativo sobre a biodiversidade. Não vou dizer sempre, porque existem alguns táxons que são exceção, mas, assim, consistentemente esse padrão é negativo. Então, a perda de hábitat ela é realmente consistentemente um padrão negativo e, hoje em dia, de fato, ela é considerada a pior ameaça à biodiversidade. Mas assim, embora esse padrão ele tenha uma importância inclusive assim para a biologia da conservação no geral, tem uma importância gigantesca, a gente ainda não sabe muito bem como que as espécies respondem a essa perda. Em qual taxa que isso está acontecendo? Quais que são os grupos mais afetados? Será que isso é dependente da espécie ou não? Ainda tem muita coisa que tá em aberto. Mas o que foi encontrado e o que a gente pode tentar fazer, na verdade, é o seguinte, para tentar encontrar algumas soluções. Por exemplo, vamos supor que temos então 7 paisagens diferentes, elas variam em sua quantidade de hábitat original, né, de 5% a 68%, e em cada uma dessas paisagens, que é uma amostrinha em determinada localidade geográfica, eu também obtive dados de riqueza de espécies de aves. E o que a gente pode fazer no primeiro momento, então? É relacionar esses dados de quantidade de hábitat à riqueza de espécie, plotando então em um gráfico, sendo o eixo X, então, a quantidade de hábitat e a nossa variável resposta, o eixo Y, a riqueza de espécies. O que a gente pode ver aqui primeiramente bom, legal, parece que quando você aumenta a quantidade de hábitats nessas paisagens, você aumenta a riqueza de espécies também.
certo? Sim. E, na verdade, esse padrão ele diz respeito à relação espécies-área, que é uma relação que, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, mas é um conteúdo básico assim de graduação na biologia, que é uma relação que postula que quanto maior a área de um fragmento ou da quantidade de habitat em uma paisagem, maior vai ser a quantidade de espécies encontradas ali. Isso pode ser devido a vários efeitos. Podem ser efeitos ecológicos, podem ser efeitos puramente probabilísticos, mas é basicamente isso. Quanto maior a área, maior a riqueza de espécies. Mas existe uma especificidade em relação à relação espécies-área que você pode atribuir diferentes modelos matemáticos para descrever essa relação. E aí, esses modelos eles podem variar nessa taxa de crescimento. E você pode, na verdade, ajustar ao seu mesmo conjunto de dados diferentes tipos de modelo de relação espécies-área. Então, aqui, como está ilustrado na nossa figura, a gente tem, por exemplo, um modelo potencial estendido, função persistente, o modelo logaritmo, Kobayashi. São modelos que já são de relação espécies-área, que já são bem sedimentados na literatura, muitas pessoas usam. E, na verdade, esses modelos, eles foram... a aplicação desses modelos ela foi facilitada por esse pesquisador aqui, o Thomas Matthews. Ele fez um pacote para você ajustar aos seus conjuntos de dados que você queira analisar a relação espécies-área com esse pacote na plataforma R, que é a linguagem R, né? Basicamente. Então é uma coisa bastante fácil, bastante intuitiva de fazer, embora tenha que fazer uma curadoria de dados. Mas a principal pergunta é, bom, tudo bem, nós temos as diferentes relações, nós temos, na verdade, a relação espécies-área e os diferentes modelos que explicam essa relação, né? Do aumento da área, você tem aumento da riqueza. Mas então, por que eu ajustaria diferentes modelos? Será que eu não posso ajustar um só? Na verdade, não é o ideal você ajustar só um. Por quê? Porque esses modelos eles implicam em consequências bastante diferentes. Vamos mostrar aqui, por exemplo, no nosso canto esquerdo aqui, nós temos um modelo de relação espécies-área que leva em conta a existência de limiares. O que são limiares? Eles estão aqui descritos no gráfico, como a linha tracejada azul. Temos novamente aqui nos nossos gráficos o eixo X, quantidade de habitat, e eixo Y, a riqueza de espécies, né? E os limiares, eles implicam basicamente em uma drástica modificação de uma condição ambiental ou de uma resposta de uma comunidade, por exemplo, a uma variação ambiental. No nosso caso aqui, é uma drástica modificação da resposta da riqueza de espécies à quantidade de habitat. Então, acompanhem comigo. Por exemplo, a gente está saindo de uma quantidade de habitat de 70% para basicamente quase 50% ali na paisagem. Vocês observam que tem inclusive um crescimento, né, da riqueza de espécies nessa quantidade de habitat. E de repente, quando você chega aqui próximo a 50%, você tem uma queda muito drástica, até esse nível de 30%. E embora a riqueza ela seja retomada, um pouquinho aqui acima, né, você tem esse crescimento da riqueza com quantidades muito pequenas de habitat, ele não é o suficiente para tentar compensar essa perda muito drástica. Então, é bem complicado esse tipo de cenário, porque ele prevê uma perda rápida, momentânea, de uma hora para outra, quando você reduz essa quantidade de habitat original. Enquanto que, por exemplo, no modelo linear, que é um modelo extremamente simples matematicamente, muito menos complexo que o modelo com limiares, por exemplo, ele prevê que você sempre tem uma perda de espécies contínua, não é tão drástica, né, de um ponto para o outro. Inclusive, é um modelo que basicamente nunca assume que de repente a riqueza de espécies está crescendo, mas de repente diminui, como no modelo de limiares, mas você tem então essa perda contínua, basicamente a uma taxa constante, digamos assim. Então são modelos que prevêem, que tem essa previsibilidade muito diferente nesse sentido.
Um tem uma perda drástica de repente e o outro não, é uma taxa constante. E no modelo linear, isso se dá principalmente por causa da extinção ocorrendo devido à redução de área. Então, quanto menor a área que você tem de um fragmento, ou menor a quantidade de hábitat que você tem naquela paisagem, maiores vão ser as chances de extinção das populações locais. Por quê? Basicamente porque elas vão diminuir de tamanho, vão ter menos recursos, e assim as chances de ter genes deletérios ali aumentam muito. Enquanto que, por exemplo, no caso do modelo com limiares, não apenas você tem esse efeito da extinção, né, que ele é muito preponderante em vários tipos de modelo de relação espécies-área, mas você também tem um efeito muito forte nesse modelo, que é da restrição da imigração das espécies de uma mancha para outra. Então, essas manchas, na verdade, elas experimentam um grande isolamento, elas vão diminuindo de tamanho ali na escala da paisagem, até que a comunicação de uma espécie para outra, a capacidade de dispersão da espécie de uma mancha para outra fica muito, muito reduzida. E isso se dá de uma hora para outra nesse tipo de modelo. Então, realmente, mais uma vez, são complicações muito diferentes de um modelo para o outro. E é por isso que a gente tem que saber qual o modelo que de fato se ajusta melhor aos nossos dados. O que eu posso entender disso? E o que a gente tem de fato explicado na literatura no geral? Na escala da mancha, o Thomas Matthews, o pesquisador, ele encontrou que o modelo de relação espécies-área potencial se ajustou melhor à maior parte dos dados que ele conseguiu coletar. Isso implica em quê? Basicamente, quando você tem determinado tamanho de mancha, também você tem uma certa queda acentuada da riqueza de espécies. Talvez, ou da variável de composição de comunidade que você está analisando. Não talvez no nível de um modelo com limiares, mas tem essa queda relativamente acentuada. Enquanto que na meta-análise que eu e o meu orientador estamos desenvolvendo, na escala da paisagem, a gente detectou que o modelo linear se ajustava à maior parte dos dados. Então, era um efeito mais brando, digamos assim, do que em relação à escala da mancha. Só que existe um pequeno problema em relação a essas duas análises. As duas análises elas foram feitas com o pacote que o Matthews desenvolveu, só que esse pacote, né, os modelos de relação espécies-área que tinha nesse pacote, eles não englobavam ainda os modelos com limiares. Então, esses testes com limiares não foram padronizados. O que eu vou tentar fazer agora é, de fato, tentar adicionar os modelos com limiares para ver se continua, né, o modelo linear se ajustando mais vezes na escala da paisagem. E outra questão problemática também, que foge à metodologia que a gente utilizou, na verdade, é que os testes com limiares, geralmente, são feitos na escala da paisagem e não na escala da mancha. E o Matthews também não fez isso. E, além disso, quando se testou os limiares na escala da paisagem, não houve muito consenso para os diferentes tipos de espécies, né? Então, por exemplo, no geral, na literatura, se discute que, bom, quando você tem 30% de quantidade de hábitat em uma paisagem, quando você tem um valor abaixo disso, você tem o limiar, então, de 30 para 28, você vai ter uma queda muito acentuada na riqueza de espécies e vai continuar dessa forma. Então, o ideal seria que se mantivesse essa porcentagem mínima de quantidade de hábitat na paisagem. Mas isso, né, varia muito de espécie para espécie. Então, por exemplo, vamos pegar as aves. As aves elas têm alta capacidade de dispersão por causa da sua capacidade de voo. Inclusive, por exemplo, morcegos podem entrar nesse grupo. Então, elas vão ser grupos menos afetados pelo isolamento das manchas, por exemplo. Então, provavelmente, vão ter essa resposta do limiar, a porcentagem do limiar, diferente dos outros grupos. Mas, independentemente de não se ter chegado a um consenso, tanto na escala da mancha quanto da paisagem, todos esses trabalhos eles chegaram à conclusão de que as espécies de interior de floresta, como por exemplo a onça-pintada,
elas são muito afetadas pela perda de hábitat. Então, novamente, assim, tanto na escala da mancha quanto na escala da paisagem, essas espécies estão em perigo. E isso foi detectado não apenas nesse tipo de trabalho, foi detectado também em alguns artigos acredito que foi da Nature, de uma equipe de pesquisadores britânicos que utilizou outro tipo de modelagem, que viu que, de fato, essas espécies, né, de interior florestal são extremamente vulneráveis à perda de hábitat. Isso é muito complicado, porque muitas dessas espécies elas precisam de um requerimento de área de vida muito grande e elas estão sofrendo constantes ameaças por causa da ação humana, da expansão da fronteira agrícola, da expansão da malha urbana. Então, está sendo um cenário bastante crítico, para não se dizer pessimista. Bom, em relação à fragmentação per se, quais que são os padrões, né, quando a gente está analisando as diferentes configurações espaciais de uma paisagem para outra, quando essas paisagens têm a mesma quantidade de habitat? Esse é um assunto muito novo, bem relativamente novo na ecologia de paisagens, essa abordagem de comparar duas paisagens dessa forma. E o que se encontrou até então com essa nova abordagem é que, na maior parte das vezes, a fragmentação per se ela não tem efeitos significativos sobre a biodiversidade. Mas quando ela tem efeitos significativos, são positivos. E isso é uma coisa que lançou muita discussão na literatura. Quem fez essa revisão desse assunto, na verdade, foi essa pesquisadora canadense, a Leonore Farrig, e ela lançou muita lenha na fogueira mesmo, porque até então, na literatura em ecologia, se discutia muito que a fragmentação ela era ruim para as espécies. Por quê? Porque você teria maior efeito de borda, teria os efeitos do isolamento, da redução ali atuando, pode ser até na questão dos limiares. E essa pesquisadora, na meta-análise que ela fez, ela mostrou que não é um efeito, primeiramente, não é um efeito significativo. Se não é um efeito significativo, então o que importa, na verdade, quando a gente está analisando a influência do habitat sobre as espécies, o importante é a gente quantificar o habitat e não calcular, por exemplo, variáveis como isolamento, redução, variáveis que incluam essas duas opções. Então, ela lançou essa hipótese que se chama a hipótese da quantidade de habitat. O que importa no final é a quantidade de habitat, não a configuração espacial que você está analisando. Essa hipótese também tem trazido bastante especulação, bastante discussão. Se vocês quiserem olhar na literatura, tá bem badalado. E aí, quando esse efeito é positivo, nas raras vezes em que ele é significativo e ele então é positivo, algumas das justificativas que a Farrig levantou foi de que a fragmentação per se ela diminuiria a exclusão competitiva e a predação, então essas interações que são conflituosas, que levam à diminuição da população de uma espécie ou outra, seriam diminuídas e, justamente por causa disso, você teria esse relaxamento, digamos assim. Com esse relaxamento, você tem uma maior riqueza ou diversidade de composição, entre outros. E ela também elencou a possibilidade de que, quando você tem mais fragmentos, você tem maior diversidade de hábitats. Então, por exemplo, numa paisagem fragmentada, espécies que se dão bem na matriz em áreas abertas, por exemplo, existem alguns gambás, que são esse tipo de caso, eles conseguiriam sobreviver bem nessa paisagem fragmentada, ao contrário, por exemplo, de um bloco muito grande de floresta. Então, essa diferente composição de hábitats favoreceria algumas espécies, uma maior diversidade, enfim. Essas são algumas das razões que ela elencou, e isso botou ainda mais lenha na fogueira em uma discussão que já está sendo feita há muito tempo na ecologia, que é o debate do SLOS, que é basicamente assim, o que vale mais a pena para eu preservar a biodiversidade? Será que vale a pena preservar uma área grande e única ou várias pequenas manchas? Segundo a Farrig, seriam várias pequenas manchas, mas
Tá tendo muita discussão, gente. Vale a pena dar uma olhada. É um campo que está aberto, tá? Inclusive estão levantando possibilidades de que seja que os trabalhos anteriores foram feitos com erros amostrais, tá? Tá bem polêmico. E aí, finalmente, falei sobre os processos, sobre os padrões de resposta das comunidades biológicas às espécies, em geral, à perda e à fragmentação. E agora a gente quer entender os processos. Tudo bem, sabemos que, no geral, esses efeitos são negativos, independentemente de ter fragmentação ou não, da perda sobre as espécies. E a gente pode dividir os processos que estão relacionados a essa relação negativa como determinísticos e estocásticos. Então, os processos determinísticos, eles geralmente são direcionais. Então, você tem um efeito acontece rapidamente e tem uma resposta relativamente rápida, direcionada bem diretamente. Enquanto que os efeitos aleatórios, você pode ter tanto uma variação de efeitos positivos ou negativos, fica meio por chance mesmo. Então, vamos pegar um exemplo dessa paisagem aqui no Camboja. Temos aqui realmente um cenário horroroso de destruição, né, do ano de 2001 para 2016. Tem tanto redução tanta perda quanto a fragmentação de habitat. E o que acontece geralmente é que primeiramente os processos direcionais eles ocorrem. Então você tem aquela redução faz com que a qualidade das manchas remanescentes fique pior. Isso então causa uma diminuição dos recursos para as espécies. Isso, por sua vez, modifica os hábitos de vida das espécies. Isso quebra algumas interações ecológicas muito importantes. Tudo bem, pode haver o relaxamento em relações de competição ou de predação, mas muitas vezes também são de interações que eram muito importantes para a sobrevivência daquelas espécies. E isso então, né, aquela redução gradativa vai minando aquelas espécies que estão ali, minando, até que as populações, as manchas, elas têm populações tão pequenas, mas tão pequenas, que qualquer coisa ao acaso que surgir ali vai fazer com que essas espécies entrem em extinção. Então, por exemplo, pode ser tanto pela deriva gênica, populações muito pequenas, elas têm muito mais chances de fixar genes deletérios, fazendo com que elas se extinguam. E também temos a ocasião de eventos naturais catastróficos. Vamos supor que tem uma chuva muito forte nessas comunidades aí representadas em 2016, e como as populações eram muito pequenas, simplesmente matou todos os indivíduos. Então, existe uma lógica por detrás desses processos, desses acontecimentos, que mostram como que ocorre esse processo de perda de biodiversidade, devido à perda e fragmentação, basicamente. E como que a gente pode reverter ou tentar compreender melhor esses acontecimentos em larga escala para tentar evitar esse tipo de cenário? É aí que entra a ecologia de paisagem na conservação do futuro. Como que a gente pode utilizar essa abordagem para evitar esse tipo de situação? Então, qual que foi a principal contribuição da ecologia de paisagens? O que ela trouxe de novo no cenário da conservação? Até algum tempo atrás, salvo algumas exceções, como por exemplo o debate do Sloss, que foi iniciado na década de 70, a conservação de espécies era muito focada em indivíduos. Então a gente tem aqui no nosso exemplo, né, do Brasil, o mico-leão dourado, existe esse esforço muito louvável de preservar a espécie, e tem outros exemplos também, por exemplo, o panda na China e tudo mais. Mas hoje em dia, em parte devido à ecologia de paisagens, a gente sabe que, apesar do indivíduo ser importante, porque algumas espécies são realmente muito ameaçadas e merecem esse cuidado, a gente tem que também olhar a comunidade, o ecossistema em si. Porque se você não olhar esse contexto, aquele próprio indivíduo que você estava tão preocupado pode entrar em extinção. Por quê? Porque ele não tem acesso aos recursos, porque não tem uma espécie que deveria ter ali associada, não tem uma espécie de árvore da qual ele se alimenta, de frutos da qual ele se alimenta. Então, são coisas que são importantes e que a ecologia de paisagens
trouxe de novo. E uma das coisas muito interessantes também que essa abordagem trouxe foi de propor uma paisagem ideal para conservar, não apenas o indivíduo, mas também a comunidade como um todo. Então, esse artigo ele foi lançado recentemente, no ano passado. A FAIRG novamente participou desse artigo, mas o primeiro autor foi esse autor aqui assinalado, o Arroyo Rodrigues. E o que eles propõem, então, é a criação de uma paisagem ideal para a conservação da biodiversidade, mas que também forneça serviços ecossistêmicos para a gente, que permita que a gente ocupe esses espaços também. Então, e eles se basearam na construção dessa paisagem ideal em todos esses elementos que eu falei anteriormente para vocês, desses padrões que a gente já conhece. Então, por exemplo, eles propõem que 40% do habitat original seja sempre preservado, né, na escala da paisagem. Esse 40% é devido ao limiar de 30%, para a maioria das espécies, que é relatado na literatura, e aí eles criam uma zona de segurança de mais 10%, quantificando então em 40%. Eles também delimitam que, dentro desses 40%, 10% tem que ser dedicado a uma única mancha grande. Por quê? Porque essa única mancha grande tem que atender aquelas espécies de interior de floresta que a gente já sabe que são muito vulneráveis à perda de hábitat. E aí, dentro dos outros 60%, você tem as ocupações humanas, que são, né, as áreas de cultivo, intensivas ou não intensivas, as áreas urbanas, e os elementos como, por exemplo, árvores isoladas, corredores ecológicos, cercas vivas, que são os elementos de conexão de um fragmento para o outro. Então é muito interessante, porque é um esforço para tentar criar essa paisagem ideal. E como que a gente pode lidar, né, com essa paisagem ideal? Essa foto eu tirei no Pico da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio. E eu não sei se vocês sabem, mas a Floresta da Tijuca, ela na verdade é uma floresta plantada. Na época do Império, houve uma escassez muito grande de água na cidade e o imperador proclamou que deveria ser feito um projeto de reflorestamento, digamos assim, na cidade para conseguir recuperar esse serviço ecossistêmico. E hoje em dia a gente sabe que a Floresta da Tijuca, além de fornecer água para uma cidade gigantesca como o Rio, ela também tem uma função importantíssima de bem-estar, de captação de poluentes, por exemplo. E o mais fantástico é que eu dei uma olhada na área da Floresta da Tijuca e, juntamente com o Parque da Pedra Branca, que também fica na cidade, eles correspondem a basicamente 14% da área da cidade. Então ainda está muito longe do que é previsto pelos nossos pesquisadores, né, da paisagem ideal, mas olha só quantas coisas boas já trouxe para a cidade e para a biodiversidade também, a gente não pode esquecer isso. Ela atua como um grande poço de espécies para os pequenos fragmentos espalhados na cidade. E voltando aos nossos pesquisadores, eles obviamente não tiraram essas conclusões de forma aleatória ou arbitrária. Eles se basearam em muito trabalho de campo. E o trabalho de campo ele é a base da ecologia da paisagem. A Bia aqui, representada com os seus colegas de laboratório, a Bia ela é co-orientada do meu orientador, então, de certa forma, ela faz parte do nosso laboratório e ela está investigando fragmentos de poças de água, assim, usando as poças de água como fragmentos para tentar entender quais que seriam essa fragmentação desse tipo de ambiente na história de vida, de anfíbios, principalmente de gerinos, e com viés ecossistêmico. E a vantagem do trabalho de campo é justamente de trazer essas novas abordagens, por exemplo, ao ecossistêmico, também de questionar algumas coisas que já foram feitas dentro da literatura de ecologia de paisagens que precisam ser consertadas ou no mínimo com uma nova metodologia, um novo desenho amostral. Mas, obviamente, o trabalho de campo ele também tem uma limitação geográfica. Então, para você tentar compreender os padrões, para tentar extrapolar os padrões que estão sendo encontrados naquele campo, naquela localidade específica, para outros lugares, pode ser uma coisa meio limitante e frustrante.
E é aí que entra a nova abordagem para o futuro da conservação, né, no contexto da ecologia de paisagens, que seria justamente a gente compilar esses diferentes trabalhos de campo no mundo inteiro, com diferentes táxons em bases de dados. Essa aqui, por exemplo, é a Biofrag. Ela é uma base desenvolvida por pesquisadores britânicos e ela analisa, então, a resposta da biodiversidade à degradação de hábitats de fragmentação. Então, ela dá dados para vocês de abundância e riqueza de espécies por manchas e por pontos de amostragem, de diferentes tipos de campo. Existe também outra base de dados semelhante, chamada Fragzad, e você pode utilizar esses dados como você quiser, dentro da abordagem que você quiser. Temos também, por exemplo, a Biotime, que é uma base de dados de time series, né, que seria de longo prazo, digamos assim, de trabalhos de campo de longo prazo. Você vê, por exemplo, a resposta da biodiversidade 10 anos atrás e hoje como que está essa resposta, dentro de uma mesma localidade, dentro de um mesmo campo. E você pode tentar utilizar isso para suas pesquisas. Embora ela não tenha, eu acho que o enfoque não seja de ecologia de paisagens para essa base, você pode unir os dados que você encontra aqui a dados de, por exemplo, cobertura florestal. E, na verdade, esses dados de cobertura florestal, imagens de satélite, eles têm assim, aumentado drasticamente nos últimos anos por causa da era do Big Data, né? E, na verdade, existe até uma confusão aqui no que é limitado, no que se limita, até onde vai a ecologia de paisagens e a macroecologia. Porque se a gente está conseguindo dados de vários lugares do planeta para paisagens, será que não pode se misturar um pouco com a macroecologia, como está aqui? E aí esses dados são maravilhosos, essas bases, elas estão disponibilizadas, por exemplo, esses satélites são da NASA, as imagens estão disponibilizadas no site da NASA. O MODIS, por exemplo, tem vários tipos de imagens, por exemplo, evapotranspiração mundial, ou também albedo, temperatura de superfície de solo, temperatura do ar. Você pode utilizar todas essas grandes variáveis ambientais e unir isso aos seus dados biológicos, que está sendo desenvolvido, né, há muito tempo. Desde 82 você tem bancos de genes, você tem variáveis bioclimáticas, o BioClim, né, fornecido pelo IPCC. Você tem o GBIF também, que tem áreas de distribuição de espécies. Tem também a IUCN, que também dá esse tipo de dados de distribuição de espécies. E, além disso, aquelas bases que eu já falei anteriormente. Então, existe uma gama infinita de possibilidades, mas, como diria o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vocês têm que, apesar de vocês terem os dados, vocês têm que analisar, vocês têm que fazer uma curadoria desses dados, fazer um controle de qualidade e, obviamente, saber utilizar quais ferramentas são direcionadas para isso. Então, nós temos várias possibilidades hoje em dia. Temos a plataforma R, que tem uma infinidade de possibilidades, tem funcionalidades para geoprocessamento, para data science, tem o QGIS e o ArcGIS, que também tem as funcionalidades mais direcionadas para geoprocessamento, e tem o Google Earth Engine também, que é para geoprocessamento. E é uma plataforma que está crescendo muito, que tem uma interface muito interessante, porque você pode captar a imagem que você quiser, do satélite que você quiser. Você tem que, obviamente, aprender uma linguagem de programação para isso. Eu acredito que o Google Earth Engine é JavaScript. E aí você pode fazer séries temporais também, ver qual que é a variação de cobertura florestal, ou então a variação da cobertura da lavoura agrícola que está crescendo ali, que está fazendo uma pressão sobre a biodiversidade de fragmentos remanescentes. As possibilidades são inúmeras. E eu acho que a conservação do futuro, não do futuro em si, digamos assim, como sujeito, mas do futuro no sentido de novas tecnologias, eu acho que ela vai ser assim, ela vai ser dada em tempo real, basicamente. A gente vai poder
quantificar, não em tempo real, mas vai ser analisada muito rapidamente, já tem muita coisa sendo analisada rápida. A gente vai poder quantificar ou tentar testar as relações de como a perda e a fragmentação de habitat afetam essa biodiversidade. Será que é de forma direta ou indireta? Será que é via clima? Qual que é a interação com mudanças climáticas? A gente já fez alguns trabalhos assim no laboratório. Se vocês quiserem, vocês podem olhar a nossa página. E, finalmente, eu quero deixar um take-home message, uma mensagem para vocês levarem para casa. Espero que vocês não estejam frustrados, porque eu falei aqui de padrões e a gente viu que não tem muita coisa ainda fechada. Mas isso é positivo, porque isso significa que precisamos de mais pessoas para resolver esses problemas da ecologia da paisagem. E não apenas isso. Mesmo com as nossas limitações teóricas, nós podemos desenvolver o desenho de uma paisagem ideal para conservação, como o Arroyo Rodrigues e a Ferrig fizeram. Tudo bem, daqui a 5 anos talvez esse desenho seja obsoleto, mas a gente vai atualizando sempre para conseguir dar base para os tomadores de decisão fazerem uma boa escolha, tanto para os serviços ecossistêmicos, para a gente conseguir viver bem, quanto para a biodiversidade ser mantida também. Eu diria para vocês aprenderem uma linguagem de programação, porque essa interface nova da ecologia de paisagem está crescendo muito rápido, precisa de muita capacidade de leitura de algoritmo, de desenvolvimento de algoritmo. Então seria bem interessante se vocês começassem isso na graduação. Se vocês realmente quiserem entrar na ecologia de paisagem, aprendam o geoprocessamento, porque é fundamental para vocês entenderem qual tipo de imagem vai utilizar, como limpar essa imagem, como processá-la, enfim, todos esses aspectos. E, finalmente, mas não menos importante, leiam sempre, porque não adianta vocês aprenderem todas essas funcionalidades, linguagem de programação, R, JavaScript, aprender a operar o QGIS ou o ArcGIS, se vocês não tiverem uma base biológica para entender o que está acontecendo ali. Então, leiam muitos artigos, está saindo coisa nova a cada momento, e é muito, muito empolgante mesmo, tá? Tá bem bacana, tá bem interessante. Então, eu queria agradecer a todas as agências de fomento, a todo o pessoal do meu laboratório pelas excelentes discussões, ao meu orientador, obviamente, Jaime Prevedelo, ao programa de pós-graduação em evolução da UERJ, a Sociedade de Ecologia do Brasil pelo convite, pela segunda vez. Muito obrigado pela confiança. E, obviamente, a vocês, a todos os participantes, agradeço imensamente. Aqui está a página do nosso laboratório, tem o link dela aqui abaixo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição agora. Se vocês estiverem muito tímidos para perguntar agora, podem mandar para o meu e-mail. E muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.